Tornou-se rotina a censura no Centro de Educação e na atual reitoria da UFPE para aqueles que não participam do grupo político ou por posicionamento político contrário ao governo Bolsonaro. Vamos apresentar aqui alguns momentos de censura ao professor Everson Malaquias e Marco Mondaini. Comecemos pela censura praticada pelo DAEP contra o professor Everson Malaquias. A maioria dos membros do DAEP estavam contra retirar o nome do auditório do Centro de Educação Carlos Maciel, interventor do MCP e representante da ditadura. Produziram uma nota de suspensão de discussão e apresentaram ao Conselho Departamental, que diz o seguinte: em resposta à solicitação acerca do posicionamento do DAEP em relação à mudança ou não do nome do auditório Carlos Maciel, do Centro de Educação, UFPE, o Pleno do Departamento, reunido em 8 de outubro de 2021, solicita que seja suspenso o ponto de pauta e, caso o Conselho Departamental faça uma opção por representar o ponto para debate, discussão, que o processo siga os trâmites adequados no âmbito da instituição. Ou seja, o DAEP quer que se discuta apenas nos órgãos internos do centro, onde predomina exclusivamente docentes, já que os departamentos não têm uma tradição de participação estudantil e nem de servidor. Os departamentos na história do Centro de Educação, os estudantes não vêm participando desse processo. No máximo, no Conselho Departamental, quando o Daniel criou um Conselho Departamental aberto, que houve resistência de professor, que não queria, só queria a representação organizacional. Então, demonstra claramente que o DAEP quer impedir a discussão, já que eles controlam a burocracia da organização. O Conselho Departamental do Centro de Educação não quis ficar para trás e divulgou a seguinte nota de repúdio contra o professor Everson Malaquias, apesar de não nomear o seu nome. Diz a nota: o Conselho Departamental do Centro de Educação, reunido em 2 de dezembro de 2021, repudia eventuais ataques e atitudes que denigrem a imagem de docente e colegas nas mídias sociais e em outros meios de comunicação. Ao mesmo tempo, reafirma a necessidade de que, enquanto educadores e cidadãos, sejamos pautados por uma conduta de diálogo e respeito a si mesmo e ao outro, reafirmando ainda a postura do que é ser educador, respeito à verdade e postura do diálogo. Ou seja, nenhum professor pode denunciar na justiça ou denunciar qualquer tipo de perseguição e, portanto, o seu opressor precisa ser protegido pelos órgãos da universidade e a vítima ficar a serviço da violência efetiva praticada pelas chefias. O DAEP, insatisfeito com a realização de apenas uma censura, em seu processo contra o professor Everson Malaquias, defendeu censurá-lo e puni-lo da seguinte forma, e a reitoria aceitou prontamente os argumentos. De forma discriminatória, expõe nas redes sociais textos acusando a chefia e o pleno do departamento de propor reunião para legalizar assédio contra sua pessoa. Em redes sociais, divulga também solicitação processo administrativo disciplinar contra servidores em cargo de função que buscaram intermediar a solução de problema entre ele, o docente e os estudantes. O docente, de forma irresponsável, amplia seus espaços de acusação indevida, utilizando-se de blogs e revistas para difamar os servidores do departamento e do Centro de Educação, o qual está vinculado. Assim, o DAEP justifica a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar todos os atos de inconformidade de comportamento do professor Everson Malaquias de Moraes Santos. O professor Marco Mondaini não escapou à censura. Até então, era somente o professor Everson Malaquias. Segundo o blog Marco Zero, é um fato muito grave, não tenho notícias, dou aula desde 2004 na UFPE, de Marco, de uma denúncia de censura dentro do espaço acadêmico e universitário. E essa partiu agora do próprio reitor, comentou Mondaini em entrevista a Marco Zero Conteúdo. Em nova censura, a comunicação da UFPE recusou-se a divulgar o prêmio fornecido pela CAPES a tese de um aluno orientada pelo professor Marco Mondaini, com o argumento de que feria a legislação eleitoral de propaganda, já que a referida tese tinha o objeto a imprensa e Bolsonaro. Ressalta Mondaini
o que está por trás é a relação da reitoria com Bolsonaro. Diz ele, de fato, o que se encontra mais uma vez por detrás da negativa em se tornar pública a comunidade acadêmica da UFPE, no seu boletim oficial, uma tese premiada nacionalmente pela CAPES, do campo das ciências sociais aplicadas e fundamentada no pensamento marxista, com as considerações do seu orientador. É o espírito censor em relação a tudo aquilo que seja aberta e radicalmente crítico ao atual presidente da República. Por isso, tal qual em março de 2021, levantando a minha voz para bradar em alto e bom som, basta de censura na UFPE. Em contrapartida da nota da reitoria da UFPE sobre tal acontecimento, Mondaini associa a reitoria às práticas fascistas. Na história das duas censuras impostas pela gestão da UFPE, contra as quais me rebelei, não houve espaço para tragédia, já que tanto em março de 2021 como em agosto de 2022, a farsa dominou o cenário. Assim, a nota de 2022 nada mais é que a mimetização da farsa da nota da gestão de 2021. A farsa que se repete como farsa. Encerro por aqui a polêmica, pedindo a Santo Antônio Gramsci que nos proteja na luta contra o fascismo. Termino este vídeo com o poema No Caminho de Mayakovsky, de autoria de Eduardo Alves Costa. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se esconde. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Reflitamos sobre o que está acontecendo na UFPE. É muito grave mesmo. Abaixo o fascismo.